Olá, boa tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. E vou começar, antes de mostrar minhas convidadas, lendo um dos meus salmos favoritos. Eu vou ler os 3 primeiros versículos e depois você vai entender o que esse salmo tem a ver com o caminho que a gente vai levar no nosso culto. Salmo 1 fala assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores e nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação, a sua folha também não murchará e tudo aquilo que ele faça prosperará. Em outras traduções, fala tudo que ele fizer, ele obterá sucesso. E a gente está vendo aqui uma receitinha de como termos sucesso na nossa vida. Já teve até uma pregação minha que eu fiz essa analogia. E certamente você que me ouve quer ter sucesso na sua vida, né? Não necessariamente aquele sucesso na sua carreira, né, profissional, mas na sua carreira como filho de Deus, né? Na sua carreira cristã. Então, antes de contar o nosso tema, eu quero apresentar minhas convidadas de hoje, pastora Sara. Olá, Bem fofa. boa Fala, tarde. oi, gente. Oi, gente. Pastora Fabiana. Boa tarde. E estamos aqui para continuar a nossa série Você Não Nasceu para Isso. E hoje o tema tá quente, hein? Sabe qual é o tema? Você não nasceu para ser maldizente e nem fofoqueira. E aí, né, você que já está se ajeitando assim nas cadeiras, né, incomodada com esse tema, foi mais uma sugestão que nós recebemos e entendemos ser super pertinente, porque é algo que acontece, né, muito mais do que deveria, principalmente no meio daqueles que se dizem cristãos, ou seja, são como Cristo. Então, a gente vai conversar sobre esse assunto, e você que pensa, não tem nada a ver comigo, então você ouve tudinho, pede para o Espírito Santo ampliar a revelação a respeito desse assunto, para que você possa ser uma ferramenta de Deus para desfazer essa obra do maligno na vida dos seus irmãos. Pronto, vamos lá. A gente vai conversar sobre a maledicência e sobre a fofoca. E aí vou começar com a pastora Sara para ela falar para a gente o que é fofoca. Bom, fofoca eu peguei o significado dela e diz assim: ato de comentar sobre a vida de outra pessoa sem o seu consentimento, ou de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos. Para mim, chama a atenção 2 coisinhas aí, né? Primeiro é sem o consentimento, né? Porque às vezes, e a gente estava falando isso aqui, né, nos bastidores, na preparação, como que muitas vezes a gente pode ser fofoqueiro sem o cunho ruim, Sim. né? Eu não tô falando mal da pessoa, né? Eu não tô criticando a pessoa, eu não tô maldizendo a pessoa, mas eu estou tomando uma liberdade porque a pessoa não me deu consentimento para falar a respeito da vida dela. E muitas vezes tem um monte de gente que tá assim tranquilo, fala, não, eu não sou fofoqueiro, porque tá pensando que não é maldizente. Mas se você toma a liberdade de falar da vida de outras pessoas sem o consentimento delas, tá pecando e tá sendo fofoqueira. Fique claro aqui para você. Mas a gente também, né, quer trazer esse aspecto da maledicência ou do maldizer, que também é condenado pela palavra. E por isso que eu li esse salmo, porque fala pra gente não assentar na cadeira do escarnecedor. E o escarnecedor, no original, deixa eu ler aqui para vocês o que quer dizer. Escarnecedor é aquele que fala arrogantemente, é aquele que despreza o outro, é aquele que zomba do outro, é aquele que ridiculariza o outro. E tem um outro textinho lá em 1 Coríntios 5:11, que fala assim: mas agora escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, avarento, idólatra ou caluniador, que no original é maldizente, caluniador, beberrão ou extorquidor. Como tal, nem ainda
comais. Então aqui está trazendo uma orientação que a gente vai ver lá no Salmo 1, não senta com esse tipo de pessoa, né? Não se assente com ela. Assentar fala de gastar tempo com, né? De ter comunhão com aquela pessoa, né? De dar ouvidos àquela pessoa, porque a dinâmica quando a gente senta para conversar é o quê? Eu tô aqui falando, elas estão aqui ouvindo. Sim. Saem ilesas dessa conversa? Claro De forma que não. nenhuma, né? Elas estão recebendo algo do que está sendo falado. E aí, lá em Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, o que ele está falando? Presta atenção com essa pessoa que diz que é irmão, mas pratica essas coisas, com esse você nem sequer comais. Ou seja, não senta com essa pessoa, não troca nada com ele, porque isso vai trazer problemas para sua vida. E aí a maledicência, antes de eu mandar a bola para Fafá, vou ler para vocês o significado de maledicência no dicionário. Maledicência é fazer difamações, tirar a boa fama de alguém, tirar a credibilidade de alguém, desacreditar junto ao público uma pessoa, falar mal, imputar a alguém publicamente, ou seja, diante de outra pessoa, fatos que ofendem a reputação ou a boa fama de alguém. Olha a seriedade. Quando você toma a liberdade de falar mal de alguém, você está sendo maldizente. Você está abrindo a sua boca para difamar outra pessoa. Ah, mas eu estou falando a verdade. Você está falando mal dela e logo você deveria ser aquele que intercede por ela, se você enxerga algo, né? Você deveria ser um ávido buscador da parte de Deus de sabedoria para ajudá-lo nessa falta, não expor o seu pecado, né? Não incendiar e inflamar outras pessoas com a sua observação maléfica a respeito da outra pessoa, descredibilizando a outra pessoa através da sua fala. E aí, Fafis, eu queria que você trouxesse suas ponderações, que a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre essa questão. Tá. Isso é muito comum, né? A gente vê as pessoas com esse disfarce de que é uma opinião, com esse disfarce de que é uma crítica, de que é uma posição, às vezes até contrária, de dar esses nomes e, na verdade, se trata de maldizer mesmo a pessoa, né? De trazer, tentar diminuir a imagem da pessoa. E no mundo corporativo, assim, que eu posso trazer um pouco de exemplo, isso é muito comum. Porque muitas vezes você, na tentativa de se autopromover ou de mostrar o seu valor diante de uma equipe, chamar a atenção de uma liderança, você acaba trazendo destaque negativo do outro, né? Daquele que é seu par, aquele que é o seu colega de trabalho. Então, ao invés de você se promover pelos seus próprios resultados, né, pelas suas próprias entregas, pelo seu próprio valor que você tem, que você está promovendo ali, você tenta fazer isso diminuindo o outro, expondo até o outro, né? Quando a gente deveria muitas vezes proteger até o outro, a gente acaba expondo o outro. Então, isso é sutil, né? Isso é sutil. O que eu tava, quando a gente estava conversando aqui, que eu fico muito preocupada é quando isso se torna um hábito. Sim, é verdade. Eu consigo enxergar, assim, em várias situações, várias pessoas que já se tornou um hábito. E a pessoa nem percebe, né? A pessoa não percebe. E ela dá um outro nome. Não, é porque eu tô preocupada. É porque a Mariazinha fez isso, você não sabe. Eu tô tão preocupada com ela. Mas eu queria ajudar. Mas você quer ajudar, você vai falar com a Mariazinha. Você não vai falar pra mim. Exato. Não vai me procurar. Você tá falando de terceiro. Aí é o sem consentimento. Aí é a fofoca, né? Eu não tô falando mal. Às vezes eu não tô nem... Não, eu tô preocupada. Não, eu tô só contando que ela ganhou uma bênção. Pegando o gancho que você está falando, vou ler um texto de Provérbios que fala um pouquinho dentro desse contexto. Na verdade, ele traz um olhar mais profundo para essa dinâmica, porque muitas vezes com essas roupagens de eu só estou fazendo uma observação, eu só estou fazendo um comentário, eu quero ajudar. A gente vê muitas pessoas articuladas, né?
tendo essa aproximação para falar mal do outro, né? Ela vai articular para ela tomar a liberdade de falar e sair bem daquele mal dizer, né? E a palavra fala em Provérbios 18:8 que as palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas do ser, né? Daqui da barriga. Então, tá falando que a gente causa feridas. As nossas palavras, se a gente tiver essa intenção de diminuir o outro, de descredibilizar o outro de alguma forma, né? De alguma forma causar um distanciamento entre essa pessoa, né, e outro, a gente vai perceber que causa feridas, vai gerar feridas às vezes relacionais, vai gerar hesitações em relacionamentos, e a gente vai ver em outro texto de Provérbios mesmo, que termina da mesma forma, falando como que as palavras geram, né, chegam nesse lugar de para o nosso mais profundo ser, mas ele começa falando como que tem a ver com a contenda, né? Porque o mal dizer vai gerar contenda. Sim. Você tinha separado o texto que fala sobre a língua, né? Que está em Provérbios 18 mesmo, não é? Isso, em Provérbios 18:21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, sempre que a gente for fazer um comentário, né, tecer um comentário, alguma coisa do outro, a gente precisa se perguntar, né? Aquilo que eu tô falando vai ser bom para alguém, né? Vai gerar vida para alguém ou vai gerar morte? Exato. Porque não só a morte da pessoa com que você está falando, mas às vezes você gera a morte no coração daquele que você está falando em relação a quem você está ouvindo. Exato. Né? E aí aquela pessoa ela já não vai mais olhar da mesma forma para a pessoa, né? Não Porque as olha. palavras, existe a máxima, né? As palavras elas não voltam, né? Aquilo que é dito É verdade. não volta. Tem um texto nesse que tem a ver com o que você falou, que está em Levítico, que eu separei aqui, que fala exatamente isso aí que você está falando, que está em Levítico 19:16, ele diz assim: não andarás para cima e para baixo como um mexeriqueiro entre teu povo. Isso aí ele já está falando da pessoa que está indo falar mal, né? E aí, na continuação do 17, ele fala assim: não odiarás a teu irmão no teu coração, que eu acho que é isso que você está falando. Quando você fala mal de alguém, você traz algum... Você está trazendo com relação à sua ótica, aquilo que você presumiu. Às vezes a pessoa pega um bonde andando, presume uma história e já sai né? com seu filtro, já sai falando alguma coisa, já gera no coração do irmão algo contra a pessoa. E aí ele estava falando: não odiarás o teu irmão no teu coração. Tu deverás, de qualquer forma, repreender o teu próximo e não sofrerás o pecado sobre ele. Porque, na verdade, Deus condena tanto quem fala como quem ouve e não faz qualquer intervenção. Repreende, né? Não se posiciona. Não se posiciona, não faz de nenhum... Porque é o que a gente estava conversando aqui. Se você não se posiciona, se você já não dá o seu parecer, vamos dizer assim, você não interrompe, tipo, ela não falou nada, então ela concorda com o que eu tô falando. Se torna cúmplice, né? É verdade. Total, né? Porque se você não falou nada, se você não se opôs, é porque você também concorda com o que eu tô falando. Exatamente. Aquele ditado, né? Quem cala consente. Quem cala né? consente. A mensagem que você passa para a pessoa, que você não intervém se posicionando, repreendendo aquela fala dela, né? Você tá passando para ela que no mínimo você é conivente, né? Porque teoricamente, se você tivesse qualquer tipo de ressalva, você se posicionaria. Uma vez que ela te deu a liberdade de falar, né? Já que ela tomou a liberdade de falar, você poderia ter falado também. Isso já aconteceu várias vezes na igreja, né? As pessoas vêm conversar e tal, e falam: não, mas você estava agindo dessa maneira, não sei o quê. Não, mas fulano também estava lá, ele não falou nada, mas ele estava sentado. Então, você vê que a pessoa, né, o entendimento comum é que o seu silêncio está sendo conivente, o seu silêncio não está inerte, né? Está dizendo já. E o caminho mais importante, assim, desse texto é justamente mostrar que Deus
Deus está trazendo a instrução para você não ser essa pessoa mexeriqueira e para você ser uma pessoa que interrompe, que repreende quem age assim, né? Então, não vem falar. Você já falou com ele? Não. Então, por que você está vendo falar comigo? Não, não vai falar mal dele para mim, não. Até porque o exemplo que você deu, a gente até naquela série que a gente fez de cultos falando sobre a fala, né? A gente explorou muito isso, como que ninguém sai ileso de uma troca, de não uma existe conversa. comunicação neutra. Não existe. Você vai ouvir. Se eu conheço uma pessoa hoje e eu faço um desenho dela na minha mente, quando você vem e fala algo dela, vai ser acrescentado. Mas já tem um parâmetro. Você vai aumentando. Então, eu não vou olhar mais para aquela pessoa com base só no que eu pensei. A sua fala vai interferir em como eu a percebo. Sim. Então, imagina se não existe em nós esse lugar de sabermos nos posicionar. Deus está deixando claro, você precisa aprender a se posicionar. Não é ficar quieta porque eu não concordei e fiquei quieta. Não. Sinto muito, na minha frente você não vai falar de fulano. Sinto muito, mas olha, não acho legal ficar falando de irmãos, não. Olha, eu acho que você devia procurar a pessoa e conversar com ela. Para quê? Para que você interrompa essa morte que está sendo liberada através da fala. Você falou da morte da vida, eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, veio uma analogia na minha mente. Às vezes a gente pensa em morte como assim, matou a pessoa no coração do outro. Mas morte, na palavra, também está relacionado com separar. É verdade. Distanciar, né? Quando Adão pecou, ele morreu para o relacionamento com Deus. Então, às vezes, não é você nunca mais vai falar com aquela pessoa, mas gerou um distanciamento, né? Gerou uma expectativa ruim a ponto de eu não ser mais livre para me relacionar com aquela pessoa, como eu me relacionaria se não houvesse aquela fala, né? E essa preocupação a gente deveria carregar, né? Ter essa responsabilidade de o que eu falo tá gerando vida. Vida fala o quê? De unidade, de se tornar um com o Pai. A vida que nos alcançou através do sacrifício de Jesus fez com que a gente voltasse a acessar a Deus, né? Então a gente tá gerando acesso, né? A gente tá abrindo portas, a gente tá cooperando para que de repente até uma má expectativa seja transformada, ou a gente tá sendo esse canal para gerar um distanciamento, uma contenda, uma rixa. Exatamente. Tem um outro texto que eu não li, a gente mencionou, mas eu não li, mas eu acho pertinente, que é o de Provérbios 26. Você quer ler? Eu separei aqui que você tinha falado, que é Provérbios 26, 20. Do 20 ao 22. Onde não há madeira, o fogo se apaga. Então, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Exatamente. Como os carvões para as brasas e a madeira para o fogo, assim é o homem contencioso, para acender rixas. As palavras de um mexeriqueiro são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. É sério demais, né? E olha o próximo versículo. Os lábios ardentes e um coração perverso são como um caco aberto de impurezas. Olha. Então a gente às vezes não pensa que a nossa fala pode ser esse caco que causa cortes. Hoje em dia a gente não vê mais muito caco, né? Mas antigamente os muros eram cheios de cacos de vidro para evitar que as pessoas entrassem nas casas, bichos, né? Entrassem nas casas. E quantas vezes a gente brincando na rua, a gente se cortava, se machucava por causa de, né, chegarmos perto daquele objeto cortante. Então aqui está falando o perigo que existe, o lábio ardente, muitas vezes a maledicência é esse lugar. E o que me chama a atenção nesse texto é que ele começa falando, olha só, se não houver lenha para a fogueira, o fogo vai morrer. Né? Então a gente não pode ser essa lenha. O nosso silêncio pode ser uma lenha, né? A nossa concordância pode ser uma lenha. Então a gente tem que ser um interrompedor, parar de dar combustível para aquele fogo continuar. A gente tem que ser aquele que interrompe esse processo maligno do irmão estar gerando contendas, porque aí depois ele fala assim, ó, como os carvões para as brasas e a madeira para o fogo, assim é o homem contencioso.
tendencioso para acender rixas. Normalmente o maldizente, ele não quer só falar o que ele está pensando. Ele quer inflamar a outra pessoa para que ela também tenha problemas com o outro. E aí rixa aqui é discussão, é controvérsia. Então são pessoas que gostam de gerar aquele ambientezinho confuso, de contenda, né? De problemas entre os irmãos. A gente, às vezes, a gente tem uma posição tão rígida com relação a isso, né? Que quando a gente percebe que existe esse coração nas pessoas, a gente não utiliza aquelas pessoas para nos ajudarem dentro da obra. Por quê? Porque se a gente está estabelecendo o reino da verdade, o reino da luz, como que a gente vai andar com uma pessoa que tem essa contamina o tendência, ambiente, né? essa tendência sórdida, né? Tem Maléfica. uma palavra do pastor Ricardo, uma série que falou sobre, né, o discernir os ambientes. E é verdade, uma pessoa que tem essa tendência, que tem essa prática, que tem esse hábito, contamina o ambiente, né? Você fica com aquele ambiente pesado mesmo, Eu né? vejo que as pessoas precisam entender a seriedade disso, porque tem o texto aqui de Provérbios que eu separei. Posso ler? Deve. Provérbios 6:16. Ele fala assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam para correr para o mal, e a testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. E é dentro disso que você está falando. Porque quando a pessoa vem falar, ele vai trazer essa separação, ele vai trazer esse disse-me-disse, esse desconforto, essa desconfiança, vai ficar gerando isso. Se a pessoa não entender, se as pessoas assim não tiverem essa consciência da seriedade que isso é para o Senhor, elas fazem numa de fofocar, não tô falando mal, é só uma fofoquinha. Não, é só eu tô só tô comentando, né? Ai, não conta não, mas tal coisa aconteceu. Não, você ficou sabendo, né? Ainda vem com aquele cunho de, nossa, eu tô super preocupada. Não, eu não fiquei sabendo. Eu já cheguei em situações, eu tenho tanto pavor, eu detesto fofoca, maledicência, eu tenho horror. Eu acho que é um assassinato. A gente tinha que ter isso na cabeça pra gente interromper isso no nosso meio. Você mata o seu irmão, então você tá assassinando uma pessoa. Se a gente levasse a seriedade como a palavra aponta, né, para onde isso pode ir, a gente não ia tomar tantas liberdades, né? Mas eu tenho posturas de falar, mas você já falou com a pessoa? Você tá orando pela pessoa? Tá orando. Não. Então não me fala, cara, eu não quero saber. Né? As pessoas não querem mais se tornarem responsáveis. Isso. Elas querem simplesmente ver uma vida natural. Nós não somos naturais. Tudo é espiritual pra gente. A gente libera demônios quando a gente dá lugar pra maledicência. E hoje em dia a gente não quer dar esse nome, né? Quer fazer de conta que demônio não existe. Demônio existe e você alimenta demônios todas as vezes que você maldiz o seu irmão. Você dá brechas para que o Satanás encontre em você alimento e você se torne esse carvão que alimenta o fogo, você se torna essa madeira que continua inflamando aquilo que deveria ser interrompido. Interessante que a palavra fala que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é como água, né? Se a gente der lugar para o Espírito, a gente vai ser essa água, esse balde de água fria que vai cair em cima daquele que está querendo inflamar as coisas, né? E falar, sinto muito, para mim você não vai falar. E é isso, porque se a língua é esse órgão tão poderoso que a gente tem, né? Que gera morte, como fogo, e que gera morte, mas gera vida. Por que a gente vai optar utilizá-la para gerar morte se eu posso gerar vida? Exato. Né? Se eu posso... Gostei que você falou sobre orar. Já orou pela pessoa? Tem ferramenta mais poderosa
que existe para mudar ambientes, para mudar situações, para mudar pensamentos, do que a nossa oração Até pelo mudar o outro. nosso coração com relação à Exato. situação, Exato, né? exato. Sim. E em Efésios 4:29 fala assim, que nenhuma palavra torpe deve sair de nossas bocas, mas apenas aquelas que são úteis para a edificação do outro. Exato. Então, assim, é útil o que eu tô falando? Exato. É útil para algo? Então, se é útil para algo, tá bom, vamos lá, vamos Não, falar. e Mas se não útil é pra útil, para edificar, edificar, não é pra para diminuir, construir. derrubar, né? Exatamente. Maravilhoso. Bom, gente, diante dessas coisas, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Sara tem mais texto. A Sara tá muito biblinha, Muito. gente. Não, Manda, porque Sara. quando você estava falando um pouco mais cedo, você falou a respeito dessa separação que traz e tudo, eu lembrei de um texto de Salmos 15, que eu tinha lido ele essa semana. Porque não só faz separação entre os irmãos, mas faz separação entre nós e Deus. Exatamente. E aí, Salmos 15 fala assim: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo Uau. monte? Ele está falando, você quer ter, eu quero ter a companhia do Senhor, eu quero estar na sua Ter presença. acesso à presença, né? Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade em seu coração. Aquele que não calunia com sua língua, nem fala mal do seu vizinho, nem se dedica a censura contra o seu vizinho. Então tá bom. Né? Você quer estar na presença de Deus? Você quer ter comunhão com Ele? Muitas vezes a gente, ai, não tô sentindo Deus. Ai, Deus não tá falando comigo. Você tá falando mal dos outros. Exato. Você tá tecendo opinião, em vez de buscar opinião com o Espírito Santo, Espírito Exato. Santo, qual opinião você tem a respeito dessa pessoa? Em vez de ficar buscando a opinião dos outros. Ah, que o outro é rancoroso, o outro, ela é muito altiva, ela é muito nariz empinado. E aí você já olha pra pessoa com aquele olhar já tendencioso. Em vez de você tecer suas próprias opiniões, baseado em opiniões dos outros, que nem tiveram uma Naturais. opinião verdadeira, porque Deus não vê como vê o homem, a ninguém mais conhecereis segundo a carne. Exato. Mas em vez disso, ir orar e buscar a É. opinião do Espírito Santo, se você não fizer isso, você vai estar separado da presença de Deus, cara. Não, e distante da presença de Deus, e gerando distância entre as pessoas, porque se a vida está no corpo, quando eu sou essa que alimento o distanciamento do meu irmão com o outro, eu tô tirando a vida dele, Sim. né? Eu tô impedindo que ele experimente essa vida que está disposta. E se não for para edificação, então não vai edificar? Vou dar a regrinha para você, tá? Vai edificar? Não vai? Fica quietinha. É melhor. Vai ser melhor para você diante de Deus, porque Principalmente. você não vai pecar contra Deus, e o pecado faz separação entre você e Deus. O texto de Salmos 15 é maravilhoso. Lê de novo, lê 15 vezes, se necessário for. Salmo 15, lê 15 vezes, né? Mas, assim, pensa sobre isso, né? Não seja você essa pessoa, primeiro, passiva diante da maledicência. Se posicione, fala, olha, sinto muito. Sabe uma coisa boa que eu já fiz várias vezes? Eu vou dar dica. A pessoa vem falar mal, fala, então vamos orar? Vamos orar por essa pessoa? Você vê que a intenção da pessoa não era edificar, não. A intenção era queimar o outro mesmo. Porque se fosse, quando a pessoa fala, vamos orar. E a pessoa intercede. E várias vezes, né, já que a pessoa não quer sair ruim na fita, fala, vamos. Eu falo, então ora você. Aí a pessoa não sabe o que orar. Ela não sabe nem o que orar, porque ela estava querendo mesmo era falar mal. Ela estava querendo mesmo era denegrir o outro. Ela estava querendo mesmo era trazer esse distanciamento, corromper a boa fama da pessoa. Enquanto que nós deveríamos ser instrumentos de vida. Nós deveríamos ser instrumentos de... Como o Senhor Jesus, nós deveríamos ser, né? Que aproximam, que trazem vida, que são fonte de vida. Então faz isso, né? Em primeiro lugar, não vai edificar? Fica quietinha, né? E se a pessoa vier falar com você, seja você o cumpridor da palavra. A palavra fala o quê? Você repreende o seu irmão que vive assim, né? E se for uma pessoa que você não tem muita intimidade para interromper no sentido de repreendê-lo, você fala, vamos orar, né? É verdade. Então tá, então você tá vendo isso, vamos orar.
orar? Essa pessoa está precisando da nossa intercessão. Uhum. E bota essa pessoa para orar, ajuda essa pessoa a ir para o lugar certo, porque é na presença de Deus que a gente deveria trazer todas as nossas questões. Não para homens, não para gerar rixas, não para gerar contendas, não para gerar separação, mas para que fôssemos aproximadores e, assim, aqueles que... Pacificadores, Exato. aproximadores, né? Mansos. Cadê essa bem-aventurança fluindo através da nossa vida, né? Então, fiquei muito feliz, vocês que mandaram essa sugestão, né? Foi muito bem-vinda, porque é um mal que precisa ser interrompido no corpo de Cristo. Nós precisamos cortar fora isso, porque não está edificando, não está glorificando a Deus, não está... na verdade, fere o testemunho de Cristo, né? Na verdade, mancha, macula aquilo que Deus estabeleceu para que fosse de uma maneira. Eu lembrei agora de um texto que fala: é mister que o escândalo venha, mas ai por quem ele vem. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas alguém tem que falar. Não, você não tem que falar, não. A Bíblia fala assim, que é bom que aconteça o escândalo, né? É mister no sentido de que é importante que ele venha, mas ai por quem ele vem. Então, que você não seja essa pessoa. Ai do tipo, vai ser ruim para você, se você for essa pessoa, anunciador do problema. Então, seja um intercessor, né? Se torne uma intercessora, se torne uma pessoa que interrompe esse tipo de ambiente, de atmosfera de maledicência, né? Não alimente com o seu silêncio ou com a sua falta de posicionamento e, pior ainda, com a sua concordância, esse tipo de pecado que deveria ser extinguido do meio do corpo de Cristo para que a gente tivesse saúde e pudéssemos nos tornar celebradores da vida uns dos outros, né? Aqueles que cooperam para que os nossos irmãos cresçam, aqueles que, como irmãos mais velhos, às vezes mais maduros, até identificamos que existe uma falta no nosso irmão mais novo, mas a gente se sente responsável de ajudá-lo a chegar na maturidade e não de diminuí-lo, não de impedi-lo de ter acesso agora até o coração do Pai, porque ele não é merecedor. Não, ninguém merecia nada, coisa nenhuma. É a graça do Senhor que nos alcançou e nós deveríamos ser manifestadores dessa graça através da forma como nós procedemos diante da maledicência e da fofoca. É isso. Muito obrigada, meninas. E a você que nos assiste, eu quero agradecer e pedir que o Espírito Santo continue ministrando essa verdade e que diante dessas tentativas de Satanás de querer achar lugar através da sua vida para maldizer ou fofocar, que seja interrompida através da lembrança do Espírito Santo desse pecado, para que você não peque e seja cada vez mais próxima do Senhor. Deus abençoe vocês até semana que vem. Tchau, tchau. Que fofa, simpática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa.